Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoa a tua vida nesta hora, né? Eu sou o pastor Joaquim, irmão, pastor da Assembleia de Deus da Graça, aqui mesmo na rua Licínio Pereira Cortes, 360, no bairro Ipiranga, Juiz de Fora, Minas Gerais. E nossos trabalhos aqui, irmão, eles se realizam às quintas-feiras, também aos domingos às 19 horas, quintas-feiras, culto de libertação, às terças-feiras, também o culto de doutrina, e também nós temos, irmão, a escola bíblica dominical, todos os domingos de 9 às 11. E nesta hora, irmão, eu gostaria de trazer uma palavra que está aqui no livro de São Mateus, no capítulo 14. Mas você vai lá também em nosso canal, no YouTube, Pastor Joaquim Carlos Lopes, e assina aí o nosso canal para que mais pessoas possam ser alcançadas através das nossas pregações, através da palavra de Deus. Mateus 14, Jesus anda por cima do mar. 14, 22 em diante. E logo seguiu e compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidões, e despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E entrando, o barco já estava longe e muito estádio da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Até o 33. Então aqui, irmão, nós vemos Jesus andando sobre o mar. Que maravilha, né, irmão? Logo ali, irmão, depois que Jesus, depois de seguir ali, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar em uma embarcação, né? E passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus, então, ali com o seu discípulo, ele ia atravessar ali aquele mar para um outro lado, e ali, enquanto ele despedia a multidão, porque Jesus, irmão, aonde ele estava, as multidões iam atrás dele. E ali, despedindo aquela multidão, subiu ao monte
a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus começou a orar ali sozinho, irmão, e queria ter ali o contato com o Pai, porque Jesus, ele queria ter o contato com o Pai ali sozinho. E caindo a tarde, estava ele ali ainda orando. Você tem orado, irmão? Jesus estava orando. E às vezes você está sozinho aí na sua casa, mas você não ora. É para você orar, para nós orarmos, irmão. E entrando no barco, e estava longe. Quando Jesus chegou, o barco já estava numa distância longe, né? O barco já estava longe, e muito estádio da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar e sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eles acharam que era um fantasma que estava ali, né, irmão? Andando sobre o mar, mas era o próprio Senhor Jesus. Mas Jesus imediatamente disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus acalmou os discípulos e falou para ele: olha, não temas, sou eu, não assuste, eu estou aqui. E respondendo, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. Pedro perguntou para Jesus: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, começou a andar sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro começou a andar sobre as águas, ele até andou sobre as águas, mas começou ali, irmão, a ter medo da força do vento. Ele começou a temer a força do vento e começou a submergir. E gritou: salva-me, Senhor. Ele começou a se afogar e gritou: salva-me, Senhor. Portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que maravilha, né, irmão? Talvez você também está como Pedro, duvidando, né? Talvez você que ainda não aceitou Jesus, que você possa aceitar a Jesus, para que você possa também ser firmado na sua fé, como aqueles discípulos estavam em perigo, mas Jesus entrando ali no barco deles, tudo se fez, irmão, a bonança, tudo se fez ali, irmão, uma grande abonança, cessou o vento, cessou ali, irmão, a fúria do mar, e houve uma paz, e esta paz também quer entrar no seu coração, quer entrar na sua família, quer entrar na sua vida. Esta paz
de Jesus. Que Deus possa abençoar você, irmão. E fique nesta palavra, no nome do Senhor Jesus.